And I'm afraid of darkness, so life is better when you light me up. And I'm ashamed of all of my mistakes, for heaven's sakes, I've been swinging from the rafters. And I don't know if I got what it takes, for heaven's sakes, throw me out with all them bastards. Small disasters, they got me running from myself at night. And all I'm after is a better way to shine a brighter light. Olá, moçada! Professor Alberto Cobra, especialista em RLM, pela Implacável, para fazer com você um esquenta sobre a banca Consulplan. Muito bem. A banca Consulplan é uma banca que tem por características, uma delas, não cobrar questão muito fácil nem muito difícil. É uma banca que costuma cobrar questões de nível médio para bom. Médio, bom. Ela gira ali. E cobra sempre aqueles assuntos da matemática que são peculiares, né? Que são normais, são comuns na maioria dos concursos. Vamos ver algumas dessas questões, ok? Nesse primeiro bloco, algumas questões especiais, adoradas pela banca Consulplan. Vamos a ela? Vou te projetar a primeira. Assim, ó. Vou projetar aqui, essa aqui, ó. Veja só. Esquenta Consulplan, ano 2020. Dois quadros retangulares estão colocados aí no quadro para você, ó, o A e o B. Repare que o A tem base x mais 10 e altura 2,2x. O B tem base x mais 8 e altura 1,2x. Dois quadros possuem as respectivas medidas dos lados indicadas em centímetros, como mostra a figura. Observe as figuras. Considerando que o perímetro do A, primeira particularidade preciosa que a Consulplan cobra, perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Já vou te chamar para o quadro em tela cheia para você perceber. O perímetro do quadro A é 180. Então, pode-se afirmar que qual é a área do quadro B? Vem comigo para o quadro, tela cheia. Olha lá. Retângulo A, retângulo B. Ele diz o seguinte, ó, vamos projetar só para lembrar as medidas aqui, ó. Aqui e aqui. Já te chamo para a tela cheia. Ele diz assim, ó, o quadro A tem base x mais 10 e tem altura 2,2x. 2,2x. O quadro B tem base x mais 8 e tem altura 1,2x. Pronto. Quadro A e quadro B, tela cheia. Veja. Ele diz que o perímetro do A, o perímetro é 180. Bom, a primeira coisa que a Consulplan cobra sempre, ó, perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Bom, o retângulo tem os lados opostos iguais, ó, 2,2x, então aqui também é 2,2x. X mais 10, então aqui também é x mais 10. O perímetro é a soma de todos os lados, de qualquer figura. Vai para a prova lembrando que perímetro soma todos os lados. Então vamos lá, ó. De cabeça, 2,2x com 2,2x. Isso dá 4,4x. De cabeça, porque sem cabeça é mais difícil. 2,2x com 2,2x, 4,4x. Mais x mais 10 e mais x mais 10. Bom, x mais 10 com x mais 10 dá 2x mais 20. 2x mais 20. Mentalmente, né? 2,2x mais 2,2x está aqui, 4,4x. X mais 10 com x mais 10 dá 2x, x mais 20. Ele está dizendo que esse perímetro vale 180. Ó. Daqui, gente, eu tiro o x. Olha como. Ó. 4,4x mais 2x dá 6,4x. Passo 20 para lá. Ó.
180 menos 20, 160. Portanto, o x, ó, x vale 160 dividido por 6,4. Simples assim, eu vou achar o x. Ó. Claro que o x que está aqui é o mesmo x que está lá. Você vai no cantinho para ninguém ver e vai fazer essa continha. Ó. 160 dividido por 6,4. Ok? Tem uma vírgula aqui. Adicione um zero e tire a vírgula. 1.600 por 64. 160. 64 dá 2. 2 vezes 4, 8 para 10, 2 vai 1. 2 vezes 6, 12. E 1, 13 para 16 dá 3. Abaixo o zero. 320 por 64 dá 5. 5 vezes 64 dá 320. Para 320 nada. X vale 25. Esse X aqui vale 25 centímetros. Então, se você quiser saber o perímetro, onde tem X, coloca 25. Mas o perímetro ele já deu, aqui é 180. Então, aqui ele não quer mais nada, ele quer aqui agora. Ó. Qual é a área do quadrado do retângulo B? Vamos apagar aqui, ó. Já fizemos a continha. A área do retângulo B, assim como o perímetro é a soma de todos os lados, área é base vezes altura. Não pode ir para a prova sem saber essas coisas chamadas básicas, que nem para todo mundo é base, tá? A base é x mais 8, a altura é 1,2x. Só que o x é 25. Então, aqui eu tenho 25 mais 8. A base é 33. Ó, essa base aqui vale 33. A altura é 1,2x, ó. 1,2x é 1,2 vezes 25. E 1,2 vezes 25 dá 30. Portanto, essa altura aqui, ó, é 30. Área é base vezes altura. Caramba. Então, a área, a base é 33. E a altura é 30. E 33 vezes 30, eu vou buscar a minha vaga, vale 990 centímetros quadrados, que é o que ele pediu. Como eu te disse, ó, é uma questão fácil. Não, facinho, facinho também não. Difícil. Então, vamos concordar que difícil também não. É uma questão média boa. Aliás, para eu pegar estabilidade, bons salários, benefícios, cara, esse aqui é o mínimo que eu tenho que saber. Figuras planas, né? Maravilha? Claro que eu tenho que lembrar também o triângulo, né? O perímetro de um triângulo também é a soma dos três lados. E a área de um triângulo, base vezes altura sobre 2, o que não pede nessa questão. Ele pediu a área, então nós tem essa alternativa. Então, eu pego aqui, sim, aqui e aqui. Olha lá, alternativa B. Alternativa D. D de dado. 990 centímetros quadrados é a resposta da questão. Tranquilinho? Vamos para a próxima? Olha lá. Vou pegar mais uma. Aqui, esquenta com Suplan. Olha lá, número 2, de novo 2020. Já te chamo para o quadro. Ó. Eu vou lendo e só separando os dados. Você deve estar vendo aí no quadrinho pequeno. Mas eu já te chamo em tela cheia. É só para registrar os dados. Assim, ó. Questão preciosa, chamada questão de análise combinatória, tem caído na maioria dos concursos recentes. Análise combinatória, princípio multiplicativo, arranjo, combinação, interpretação. Nível médio, ó. Uma clínica médica é um total de 18 funcionários, total de funcionários 18. Sendo 2 recepcionistas. Então, vou colocar aqui, ó. Total de funcionários 18, é só para registrar os dados. 18 funcionários, onde desses 18 eu tenho 2 recepcionistas, eu tenho 4 auxiliares, eu tenho 5 médicos, e eu tenho 7 enfermeiros. Pode apostar que quando ele começa assim, ele vai querer formar grupos, né? De alguns recepcionistas, alguns auxiliares, médicos e enfermeiros.
Olha só, qual é o número de equipes distintas? Não falei? Número de equipes distintas, que podem ser formadas usando um recepcionista. Então, gente, de recepcionista, ó, recepcionista, ele vai usar um só. Um recepcionista ele quer. Aqui, um recepcionista. Além do recepcionista, ele quer um auxiliar, ele também quer um, médico, agora aqui vai começar a definir a questão, ó. Médico ele quer 3, e enfermeiros ele quer 4. Ok? Quantas equipes? Olha essas alternativas, ó, números astronômicos, o concurseiro até duvida que dá tudo isso. Um recepcionista, um auxiliar, 3 médicos e 4 enfermeiros. Respira. Vou te ensinar algumas coisas assim, diretas, sem enrolações, sem fórmulas astronômicas, sem decorebas. A brincadeira é assim, ó. Isso é o que você tem? Isso é o que você quer? Você quer um recepcionista, um auxiliar, 3 médicos e 4 enfermeiros. Presta bem atenção nessa questão, que ela vai aparecer mais vezes, é claro, que com outros números. Veja só. Quando você vai escolher um só, você não precisa se preocupar nem com arranjo, nem com permutação, nem com combinação, nem com capetão, nem com nada. Veja só, eu quero um recepcionista, eu tenho 2. Cara, eu não preciso de forma. Eu não sei porque os caras enchem isso aí de forma. Se você quer um recepcionista, um só, e tem 2, você pode escolher um entre qualquer um dos 2. São 2 possibilidades, ó, sem fórmula, velho. Sempre que eu vou escolher um só, estou me lixando se arranjo, combinação, permutação, blá, blá, blá. Tenho 2 recepcionistas, vou escolher um, eu posso escolher um entre os 2. É raciocínio, é entendimento. Um entre os 2, 2 possibilidades. Pronto, isso aqui já foi. Um de novo, olha como a banca está benevolente, ó, ela vai definir lá. Ó. Um entre os 4. Eu tenho 4 e vou escolher um. Eu posso escolher qualquer um dos 4. São 4 possibilidades. Agora sim, ó, é aqui que vai definir. Eu vou escolher 3 médicos, mas eu tenho 5. Ó. Eu vou escolher 3 entre os 5. Isso é um agrupamento chamado combinação. Se você esquecer que chama combinação, também não vai fazer diferença. Você vai apenas lembrar o seguinte, ó, eu tenho um grupo, é uma combinação, de 5 pessoas, eu tenho 5, ó, para escolher 3. Gente, isso aqui é só uma maneira de representar. Você poderia até escrever no lugar disso aqui, escrever assim, ó, eu tenho 5 e vou escolher 3. É o que está escrito aqui. Eu tenho 5 e vou escolher 3. Professor, como é que eu faço essa conta? Eu vou lá para a internet e lá eu descubro que é fatorial de n sobre o fatorial de n menos p, aí o fatorial do p, e aí vai, aquilo enrola a cabeça. Deixa aquilo para sua concorrência e faz sempre assim, ó, sempre assim. Você entendeu que aqui você tem 5 para escolher 3? Então, você vai fazer um agrupamento de 5, 3 a 3. E a conta, sempre assim, quer ver? Em cima, na fração, você sempre vai colocar o número maior. Sempre o maior. Ó. Maior, diferença e menor. Fala comigo. Ó. Maior, diferença e menor. Diferença quer dizer a subtração deles. Maior. 5. Diferença é a subtração. Ó. E o menor. Sempre assim, ó. Maior, diferença e menor. Maior, diferença e menor. Maior é o 5. A diferença é a subtração. 2. E o menor. Já faço a continha para você. Só para ver se você entendeu. Ó. Só para ver. Eu tenho 7 enfermeiros para escolher 4. Ó. 7 para escolher 4. Mesma coisa. É um agrupamento. Eu vou colocar aqui. Ó. É um agrupamento onde eu tenho 7 para escolher 4. Cara, isso é um resumo de um monte de teoria. 7 para escolher 4. É o que está escrito aqui. 7 para escolher 4. Como é que te ensinou? Maior, diferença e menor. É sempre maior. Maior é 7. Diferença é 7 menos 4. Maior, diferença e o menor é 4.
Fatorial quer dizer que é uma sequência onde você começa com o próprio número e vai até o zero fatorial. Vale 1. Mas não precisa, quer ver? Mas olha assim, você vai desenvolver o 5 até chegar embaixo, no menor mais próximo. Desenvolve o 5, ó. 5, 4, não chegou em ninguém ainda. 3, chegou no menor mais próximo. Para. Desenvolve o 5 até chegar no menor mais próximo. Mantém o menor mais próximo para cortar. E desenvolve o outro. Ó. 2 vezes 1. Você está fazendo uma questão que, no fundo, é uma questão média, tá? Média boa, mas que para a maioria dos concurseiros é complicadíssimo. Esse corta com esse. Ó. 5 vezes 4 dá 20. 2 vezes 1, né? Dá 2. 20 dividido por 2, você tem, vamos usar a mesma cor aqui. Você tem 10 agrupamentos. 20 dividido por 2, tem 10. Ó. Aqui são 10 grupos. Vamos conferir? Maior diferença e menor. Desenvolve o maior até o menor mais próximo. Desenvolve o 7. 7, 6, 5, 4. Até o menor mais próximo. Mantém o menor mais próximo para cortar. Desenvolve outra. 3, 2, 1. Esse vai com esse. Em cima, 5 vezes 6 vezes 7. Embaixo, 3 vezes 2 vezes 1. Mas, gente, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Corta com 6. O que sobrou? Embaixo sobrou 1. E em cima sobrou 5 vezes 7. Em cima sobrou 35. Portanto, aqui ó, são 35 grupos. Cara, refaça essa questão 10 vezes. Faça, refaça, revise. Mas, professor, e quantos grupos eu tenho? Bom, se fosse só esse, seriam 2. Se fosse só esse, seriam 4. Se fosse só esse, seriam 10. Se fosse só esse, seriam 35. Como ele quer todos? É isso que se chama princípio multiplicativo. Ó. Multiplica tudo. 35 vezes 10. 350. 350 vezes 4. 1.400. E 1.400 vezes 2. 2.800. Ah, professor, eu não sei fazer de cabeça. Faz a tua continha. Maravilha? Multiplica tudo. Eu tenho 2.800 grupos. Questão preciosa de análise combinatória. Maravilha? Bom é ver, bom é rever. Vamos lá para a questão, para ver se tem alternativa, né? Olha lá. Total de grupos, 2.800. Letra B de bola. Bom, hein? Show de bola. Vamos para mais uma? Mais uma aqui. A Consulplan. Esquenta a Consulplan. Adora. Olha só. De novo, 2020. Seja um KW, 2 números inteiros. Vou apagar aqui só para colocar os dados. Aliás, esse você deve fazer na prova. Conforme você vai lendo a questão, separe os dados. Faça com calma. Porque se você fizer ler correndo, você vai ter que voltar para ler outra vez. Aí lê outra vez correndo, aí você volta para ler outra vez. Você acaba gastando mais tempo do que o normal. Ele diz assim, ó, K e W são 2 números inteiros que eu não conheço. K e W são 2 números inteiros. Considere que K, ó, ele vai falar quem é o K. K é o produto, estou escrevendo aqui, ó, produto das raízes. Olha, o que é isso? Produto das raízes. Olha lá, da equação 2x ao quadrado mais 3x igual a 6. Ele está dizendo que K é o produto das raízes dessa equação. Já chamo você para a tela cheia. E que 2K menos o W dá 2. 2K menos o W dá 2. São as informações que ele me deu. Então, qual é o valor de W? Tela cheia. K e W são 2 números inteiros. W está lá e o K também. O K, ele vai falar sobre o K. É o produto, é a multiplicação das raízes dessa equação. Senhora, isso aqui é uma equação de segundo grau. Nessa equação de segundo grau, se eu resolver, vou achar 2 raízes. E ao achar as 2 raízes, o produto dessas 2 raízes
é o valor do K. K é o produto das duas raízes. Duas coisas preciosas eu tenho aqui. A primeira é que uma equação do segundo grau ela tem que estar igualada a zero. Esse 6 não pode estar lá. Ele tem que vir para cá. Ó. A equação original é essa daqui. Ó. 2x2. Faltou escrever aqui o x, né? Que está lá original da equação. 2x2 mais 3x. Vou até botar, Titio escreveu errado aqui, ó. Escreveu, ó. Olha lá a equação. 2x2 mais 3x igual a 6. 2x2 mais 3x igual a 6. Essa é a tua equação do segundo grau. Tem que estar igualado a zero aqui, ó. Vamos lá. Tela cheia. Ó, tem que estar igualado a zero. Passa para cá. 2x2 mais 3x, ó. Só passei o 6 para cá. Menos 6 igual a zero. Agora sim, uma equação de segundo grau. Se você aplicar Bhaskara, você vai achar duas raízes. Só que ao aplicar Bhaskara, menos B, mais ou menos, raiz de B2 menos 4AC, propositalmente o examinador vai te dar uma equação aqui onde a raiz não é exata. Porque ele quer te cobrar. Ele quer te cobrar. Se você sabe que produto das raízes tem uma maneira de você calcular por uma expressão que já está determinada. Toda a equação do segundo grau é toda. Guarda isso e leva para a sua prova. São duas raízes. A soma das duas raízes, o S, a soma, é sempre menos o B sobre o A. E o produto das duas raízes é o C sobre o A. Então, o que é esse A, B e C? O A é o coeficiente do x2. Ó. Esse aqui é o A. Esse aqui ó, é o B, coeficiente do x. E esse aqui, ó, termo independente, é o C. A, B e C. O A quem está na frente do x2, o B quem está na frente do x, o C é o termo independente, aquele que não tem x. Tem duas raízes, a soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A, independente de você conhecer as raízes. Ele te informou aqui, ó, que o K é o produto, ó. K é o produto, então o K é C sobre A. O C é menos 6, ó. Sobre o A é 2. Acabei de achar o K, menos 3. Professor, mas eu não sabia disso. Então, ainda bem que você está vendo antes da prova. É fundamental a gente saber disso. Produto das raízes. C sobre A, sempre. A, B e C. Então, esse é o K. O K já é o produto. Esse é o produto. Claro que se você aplicar Bhaskara, vai fazer uma baita de uma conta, vai achar essas duas raízes e vai multiplicar as duas. Vai achar o menos 3. Acabei de achar o K. Vamos achar o W, que é o que ele quer? Ele me falou que 2 vezes o K menos o W dá 2. 2 vezes o K. Cara, o K vale menos 3. Né? Menos o W vale 2. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos o W vale 2. Menos o W, passa o menos 6 para lá, ó. 2 mais 6. Menos o W vale 8. Multiplique por menos 1. W vale menos 8. Deu. K é o produto das raízes, o K vale menos 3. Põe o K aqui, acho o W. Sisteminha de equações. Nível médio, tá? Médio bom também. Lembra sempre que para você ter um bom salário, ter estabilidade, ter benefícios, isso aqui é o mínimo que a gente tem que saber. Mas eu tive o segundo grau muito ruim. Então, pega a matriz de um bom curso e discrimina, né? Começa do zero nessa matriz. Vale a pena. Para você entrar numa universidade, você faz 1 ou 2 cursinhos, fica 5 anos lá dentro, depois faz 1 ano de especialização, o outro de doutorado. Depois de 8 anos, você sai. Às vezes nem arruma emprego. Quando arruma, o salário começa lá embaixo. Você leva 10 anos para começar a se estabilizar. Gente, 1 ano e meio de um bom preparo, começando do zero. Não vem com essa história de abrir o edital, eu corro para fazer. Não, se prepare um pouquinho antes. Comece do zero, tá?
E aí você vai aprender aquilo que é necessário para que em 2 anos você tenha um salário de 10, 15 mil reais, estabilidades, benefícios. Show de bola, você pode ajudar os outros. Isso é fundamental. Beleza? Quer ver outra questão fundamental? Vamos para a terceira? Olha só. Eu escolhi mais uma para você aqui, ó. Olha, aliás, essa é a terceira, né? Vamos para a quarta. Vamos só conferir. E aqui, essa foi a segunda que a gente acabou de fazer dos grupos. E essa foi a primeira. Primeira, segunda, terceira. Vamos para a quarta questão. Consulplan, esquenta Consulplan. Olha lá, ó. Outra questão que o cara quer que você faça sisteminha e não vai ser necessário. Quando eu falo para você matemática e o raciocínio lógico começar do zero, é você começar a compreender o que você está fazendo e não um monte de decorelas. Quer ver você a compreensão do que chamam aí de sistema de equações? Eu vou colocar aqui os dados no quadro, você vai acompanhando aí na tela menor. Eu já te chamo em tela cheia. Estou apagando, está vendo? Bora lá. Então, assim, ó. Amanda comprou 2 aparelhos. Um Note, vou chamar de N, ó. Um Note, N, e um smartphone, vou chamar de S. Um Note e um smartphone. O preço total pago pelos dois foi de 4.720. Ó, esse aqui, Note, mais smartphone, total, 4.720. Que vai te ensinar. Qual é a origem, qual é o processo original de você fazer isso aqui? Claro, não é a origem. 4.720 pagou nos dois. Só que o notebook custou 1.820 a mais, ó. O notebook custou o que custou o Smart, mais 1.820. Ele está falando isso, ó. O Note custou 1.820 a mais do que o Smart. Quanto eu paguei no Smart? Só raciocínio, quer ver? Vem para a tela cheia. Se ele tivesse pago 4.720 e dissesse assim para você, ó, gente, paguei 4.720 e paguei valores iguais. Iguais. Então, o que você faria? Pegaria isso aqui e dividiu por 2. Mas isso, se você tivesse valores iguais. São iguais? Divide por 2, sempre. Mas não são iguais. Um deles custou 1.820 a mais do que o outro. Sabe o que eu vou fazer? Vou montar sistema coisa nenhuma. Aqui ele pagou nos dois. Um deles custou 1.820 a mais. Eu vou tirar o 1.820 aqui, ó. Ó, vou tirar 1.820. Porque um deles custou 1.820 a mais. Só a subtração, ó. Só a subtração, ó. 2.900. Quer dizer que 2.900 ele pagou, Amanda, né? Ela pagou nos dois, tirando 1.820. Então, 2.900, os dois são valores iguais. Se você pegar esse número aqui, ó, 2.920, esse, que é o total que ela pagou, menos aquilo que um deles custou a mais, sobra 2.900. Se você pegar esse 2.900 e dividir por 2, você vai achar quanto custaria cada um se fossem valores iguais. Para valores iguais, 2.900 dividido por 2, 1.450. Sabe o que significa? Significa o seguinte, ó. Se fossem iguais, seria 1.450. Então, o Smart custou 1.450 e o Note custou 1.450 mais o 1.820. Ele perguntou o Smart. Cara, o Smart já está aqui, ó. 1.450. Respira. Nos dois eu paguei isso, 4.720. Um custa 1.820 a mais que o outro. Não precisa, ó. Tira o 1.820, o que sobrou divide por 2. O mais barato custou isso. Se fossem preços iguais, isso aqui também custaria 1.450. Só que esse aqui, ó, vai custar o 1.450 mais o 1.820.
20, que é o que custa a mais. Ele não perguntou o NOT, ele perguntou o SMART. 1.420. Claro que dá para resolver com sisteminha também, né? Mas não é necessário. Olha lá. Quanto que eu paguei no Smart? Resposta A, 1.450. Olha que show. Maravilha. Quando você faz isso, você aumenta a sinapse entre os seus neurônios, você começa a crescer, você começa a participar da questão. Você para de decorar aquilo que está fazendo. Ok? Muito bem. Vamos com mais um? Dá tempo. Olha lá, números. Nossa, que questão grandona. Olha só. Clara e Matheus se conheceram num curso de matemática. Esse curso é bom, é o curso do professor Roberto Cobra. Eita! Só para descontrair. Matheus, que estava interessado em namorar Clara, pediu o endereço para visitá-la. Olha as intenções do Matheus, que é o endereço da Clara para visitá-la. Conhecer os pais da Clara. Ao fornecer o endereço a Matheus, então Clara também está interessada, ela forneceu o endereço. Clara colocou corretamente o nome da rua e o bairro. Falta o número da casa. Contudo, ela resolveu testar os conhecimentos do pretendente. Ela resolveu testar os conhecimentos do Matheus. E pôs no lugar do número da casa, no lugar do número da residência, a seguinte mensagem: o número de minha residência, o número da minha casa, é dado pelos algarismos contidos nas raízes da equação. Vou escrever a equação. 2x2, não falei que a consuplando era isso, menos 48x, mais 270, igual a zero. Então, Clara disse assim, ó, o número da minha casa, já te chamo para a tela cheia, é formado pelos algarismos contidos nas raízes dessa equação, organizados em ordem crescente. Qual o número da residência onde Matheus irá encontrar Clara? Esperta, Clara, né? Se o Matheus não for inteligente, ele não vai encontrar Clara. Então, a Clara forneceu para o Matheus o nome da rua, o bairro, né? Tudo certinho, e disse assim, ó, o número da minha casa é formado pelos algarismos das raízes dessa equação, colocados em ordem crescente. Cara, se eu não saber, se eu não souber achar as raízes dessa equação, eu não vou saber onde é que mora a Clara, vou perder, né? Vou deixar de namorar a Clara. Você não vai fazer isso, vai? Bom, naquela questão onde apareceu a equação de segundo grau, ele não pediu as raízes, ele pediu o produto, lembra? Volta lá naquela questão do K e do W. Lá ela pediu assim, K é o produto das raízes. Cara, produto das raízes é o C sobre o A sempre. Se ele pedir a soma das raízes, é o menos B sobre o A. Só que agora ele não pediu nem soma nem produto. Cara, ele pediu as raízes. Então, eu vou achar as raízes. Para achar as raízes, você vai aplicar a básica lá. Menos B, mais ou menos, raiz de B ao quadrado, menos 4AC. Tem gente que faz uma fusata, chama esse troço de delta, vai lá para fora, calcula o delta, pega o delta, traz para dentro. Para que isso tudo, cara? Menos B mais ou menos raiz de B2 menos 4AC sobre 2A. Onde o A é quem está na frente do X2, o B é quem está na frente do X e o termo independente. Porém, meus amores, dá uma olhada na tua equação para ver se não dá para simplificar. 2,48 dá por 2, 270 dá por 2. Então, a tua equação simplifica por 2. A tua equação fica assim, ó. Olha só. Simplifica por 2. Fica 1x2 menos 24x mais 135 igual a zero. Simplifiquei tudo por 2. Ok? Onde? Esse é o A. Aqui. Esse aqui é o B, ó, menos 24. E esse aqui é o C. Menos o B. Menos 24. Dá 24.
Mais ou menos, mais ou menos. Raiz quadrada de b ao quadrado é menos 24 vezes menos 24. Vai dar 576. Menos o 4 vezes o A vezes o C. 4 vezes 1 dá 4. E 4 vezes 135 dá 540. Tudo sobre 2A. 2 vezes 1. 2. Professor, mas eu nunca consegui memorizar a formulinha de Bhaskara. Tá bom, e você quer ganhar 15 mil por mês, estabilidade e tudo mais, sem saber o Bhaskara? Bom, vamos convir, né? Está na hora de parar, respirar, tomar uma água, vir aqui e nunca mais esquecer uma equaçãozinha dessa. Beleza? Vale a pena. Muito bem. 24, 24, mais ou menos, raiz de 576 menos 540, isso dá 36. Cara, é simples de tudo para você ganhar acima de 10 pau por mês, velho. Vai dar 24. 24. Mais ou menos, raiz de 36 dá 6. Ó. Sobre 2. Daqui saem as duas raízes. Olha só as duas raízes que vão me mostrar o número da casa de Clara. Ok? Então, você vai lá, encontrar a Clara, namorar a Clara, e ainda mais, ter condições de passar num concurso público legal, ter um bom salário, ter estabilidade, ter benefícios, e casar com a Clara. Eita, mundão. Primeiro mais, depois o menos. 24 mais 6. 24 mais 6 dá 30. Dividido por 2, a primeira raiz é 15. Ó. Uma raiz é 15. 24 menos 6. 24 menos 6 dá 18. Por 2 dá 9. Olha as duas raízes. 1, 15 e 9. Ele disse assim, ó. Mateus, o número da minha casa, cara, o número da minha casa são os algarismos das raízes, 1, 5 e 9, colocados em ordem crescente. Ordem crescente? 1, 5 e 9. Portanto, 159. 1, depois 5, depois 9. Ordem crescente. Número 1, número 5, número 9. Portanto, o número da casa de Clara, 159. E todos viveram felizes para sempre. É, mundão. Vamos lá ver. Aqui, aqui, aqui. Pronto. 159, resposta bola, ela. 159, resposta bola. Aqui. Show de bola, meus amores. Tranquilinho? Então, deu nesse bloco. Vamos fazer mais um. Tá bem? Vou fazer mais um bloco de questões consulta para que você possa encontrar a casa de Clara e encontrar a casa dos seus sonhos também. Beijo no coração. Tchau.